Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Pauta dessa semana, que começa, na verdade, com um dia de atraso, né? Porque ontem falamos basicamente só sobre eleições, tratará sobre os crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Quem tem as informações para que a gente comece esse debate é Júlio Vieira. Falta de uma lei mais rigorosa, né? Isso te revolta? Revolta, com certeza. Maldade, né, do ser humano tá demais. Você sabe de alguém que já sofreu abuso, de algum pai que teve o filho abusado? Já é muito triste, é doído, viu? Eles denunciaram? Sim, houve casos que sim, que houve denúncia. Então você conhece mais de um caso? Conheço. Uma situação que tá muito perto da gente, né? Tá muito perto, é o que nos assombra, né? Porque tá muito perto, é onde eu falo que a gente como pai e mãe, a gente tem que conversar muito com os filhos e pôr maldade na cabeça deles. Fazer eles entender que o mundo que nós estamos vivendo tá de mal para pior. Você conhece alguma família, alguma criança que já sofreu violência? Eu conheço e tem trauma, dá trauma para a pessoa, né? Se for uma criança, por exemplo, vai ter trauma o resto da vida, né? Essa pessoa que você conhece, quais os sinais que ela apresenta, que você percebe que ela realmente não superou esse problema? Olha, ela tem trauma de sair de casa, ela tem trauma, a família, ela vive com a tia dela, tem trauma de sair. E acontecer, devido ao fato de ter acontecido na casa dela, a próprios familiares, e acontecer fora e ser surpreendido a qualquer momento. Não é uma questão econômica. Por exemplo, combater a pobreza não significa que você conseguiu combater a violência sexual. Conhece alguém que já passou por isso? Infelizmente já. O processo não é nada agradável porque tanto a mãe quanto a criança não tinha experiência nem informação adequada de como lidar com isso. Se passaram vários anos e a criança, infelizmente, ela ficou com o psicológico muito afetado. É triste. A mãe é uma mãe hoje depressiva, violência com a criança na sexualidade atinge muito a vida adulta. Pelo menos uma criança ou adolescente é vítima de abuso sexual a cada dia na região metropolitana da capital mineira, segundo números da polícia. Minas Gerais é o quarto estado do país com o maior número de denúncias envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes. Somente neste ano foram quase 700 denúncias de violência sexual contra crianças feitas pelo Disque Denúncia no número 190. Já no Disque Direitos Humanos, entre 2009 e 2011, são aproximadamente 2.000 denúncias do gênero em todo o estado. O número revela uma média de 54 denúncias a cada mês em Minas nos últimos 2 anos. Os dados de crimes relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes revelam uma realidade alarmante, mas que ainda é mais cruel diante da falta de denúncias de casos que jamais virão à tona. Em 2002, na tentativa de proteger crianças e adolescentes do país, ativistas se reuniram para discutir o tema e lançaram o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Antes disso, no ano 2000, aos 12 anos de idade, a hoje estudante de Direito Joseli Rosa, que cresceu na Pedreira Prado Lopes, aqui em Belo Horizonte, se engajava na luta contra o grave problema. Como se trata, né? É uma questão que é delicada, né? É uma questão que muitas das pessoas têm uma dificuldade de trabalhar, têm uma dificuldade de até mesmo de dizer, né? Por várias questões, por um contexto histórico do Brasil, por uma questão assim de não se trabalhar a sexualidade, de não se conversar sobre o que é sexualidade de uma criança, de um adolescente e de um ser humano. Então, uma das questões que dificulta o trabalho é essa invisibilidade, é o não dizer, é a não verbalização que isso existe e que a gente não tem que naturalizar como uma coisa normal. A gente tem que naturalizar que é real, que a gente tem que enfrentar, e a partir desse enfrentamento é através de oficinas lúdicas nas escolas, discutindo sobre sexualidade, desmistificando, né, esse tabu de que é sexo e o que é sexualidade. De lá para cá, Joseli viajou para todos os estados brasileiros e mais de 400 cidades mineiras, dando palestras educativas para que as crianças e adolescentes se previnam e se protejam ao serem vítimas de crimes do tipo. Joseli Rosa diz que nem mesmo a punição do abusador é capaz de apagar as lembranças do abuso sexual na infância ou adolescência. É uma violação que é pro resto da vida, que fica, que passa, né? O abusador, ele pode ser punido, ele vai lá, ele pode cumprir a pena dele,
né? Mas para aquela criança, para aquela pessoa, fica para o resto da vida. Com a reformulação do Código Penal em 2009, qualquer tipo de contato sexual com crianças e adolescentes, mesmo sem conjunção carnal, passou a ser considerado estupro e, portanto, qualificado como crime hediondo. A lei de 7 de agosto daquele ano passou a tratar de forma mais rigorosa os agora chamados crimes contra a dignidade sexual. Houve o agravamento de penas e medidas processuais, sobretudo para os crimes cometidos contra menores de idade. Apesar dessas medidas para tentar conter o problema, ainda hoje, enquanto você trabalha, está na escola, em casa, no ônibus ou em qualquer outro lugar que seja, pelo menos uma criança será vítima de abuso sexual aqui na região metropolitana da capital mineira. De Belo Horizonte, Júlio Vieira. Bom, para mim, um crime imperdoável, sem absolutamente clemência para quem comete esse tipo de coisa contra uma criança, que geralmente não tem maldade, não tem recurso para se defender e não sabe que ela pode estar sendo vítima de abuso quando ela é abordada de forma carinhosa, né? Ou até de forma aparentemente também inocente por um adulto que pretende abusar dela. Ela não consegue medir, ela não consegue avaliar realmente a extensão dessa aproximação, né, Luiz Fernando? Exatamente. Para continuar esse debate no Grande BH em Pauta, nós conversamos agora com Alexandre Rocha Araújo, que é coordenador executivo de programas sociais da AMAS. AMAS é a Associação Municipal de Assistência Social. AMAS promove o PAI, ou PER, né, o PAIR, PAIR, que é o Programa de Ações Integradas e Referências de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças aqui em Minas Gerais. Alexandre, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes. Como é que se pronuncia o nome do programa, Alexandre? PAIR. PAIR mesmo, né? Isso, Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. A gente tem uma tendência a acabar americanizando, né, ou inglesando as coisas, aí você vê PAIR, LEPER. Alexandre, a gente ouvindo aí, né, nessa primeira reportagem que nós passamos aí veiculamos sobre esse assunto, o desespero das pessoas em relação ao que acontece com seus filhos, né, quando os seus filhos são vítimas de abuso, e pessoas que foram vítimas de abuso, a forma como elas lidam com isso. É um tabu ainda, é difícil falar sobre o assunto. Nós tivemos dificuldade de conseguir esses depoimentos nas ruas de Belo Horizonte, porque as pessoas, muitas vezes, elas se abrem para falar sobre qualquer assunto, mas quando você informa que o assunto é abuso sexual na infância ou na adolescência, a pessoa se fecha novamente. É um trauma que não tem cura, não é? A questão da violência, do abuso sexual, ela mexe com questões muito íntimas, particulares, né, e sim marcadas de muito tabu, né? Aqui a AMAS vem trabalhando a questão da violência sexual há mais de 7 anos, com toda a rede da prefeitura, com parceiros como promotoria, juizado, polícias, né, polícia civil, militar, guarda municipal, fóruns de enfrentamento, fazendo campanhas de mobilização, mas ainda assim a gente encontra algumas ideias e alguns depoimentos de que isso é de âmbito de foro muito íntimo, né? E que não deveria ser tratado como um problema, vamos dizer, público, né? Como algo que as políticas públicas de proteção a crianças e adolescentes devam intervir. Ainda assim, infelizmente, a gente encontra esse tipo de raciocínio. Não há como combater esse tipo de problema se não for em rede, né? Exatamente. As ações, como o próprio programa diz, elas são integrais e referenciais, ou seja, nós precisamos de todas as áreas, né, da defesa, da responsabilização, do atendimento, da própria análise de situação que promove os diagnósticos, o protagonismo infanto-juvenil enquanto um dos eixos fundamentais, né, uma vez que os crianças e adolescentes são as maiores vítimas, uma vez que eles passam a discutir o assunto com a gente, eles também são os atores com maior potencial de se prevenir desse tipo de violência, né? Você acha que as escolas podem trazer uma contribuição, se incluírem essa discussão na grade curricular deles, a discussão da sexualidade, a discussão da relação entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, quer dizer, tudo que envolve a sexualidade da criança e do adolescente, você acha que isso deveria cair na grade curricular das escolas?
Eu acho que você foi muito preciso em pensar isso de forma ampla, né? E sem tabus, sem preconceitos, né? Tratar a questão das relações afetivas, sexuais, né? Com o respeito que elas merecem, sejam elas homoafetivas, heteroafetivas, né? Eu acho que isso poderia contribuir sim, mas isso tem que passar também por um preparo do profissional que vai lidar com isso, né? Porque nós estamos aqui discutindo, né, Luciano, que isso toca em questões pessoais, claro, íntimas, né, da própria sexualidade. E né? Convicções dos pais também, convicções, tabus, preconceitos, né, dos próprios professores, né? Às vezes a gente escuta pais que acham que o tema da sexualidade, né, das relações afetivas sexuais não devem ser discutidas nas escolas porque estimulam os adolescentes, né? O que, na verdade, precisa ser visto com reservas, né? Porque você conversar e criar um ambiente, uma ambiência de educação sexual até permite que eles descubram isso com mais naturalidade, não de forma escondida, velada, o que muitas das vezes pode gerar constrangimentos, culpas nesse lugar que os abusadores, os exploradores acabam se aproveitando, né, do silêncio da vítima, né? Então acho que sim, as escolas têm um papel fundamental, podem contribuir e a gente inclusive tem uma perspectiva de trabalho com adolescentes, isso construído pela rede que envolve o país, né? Alexandre. Pois não. Quem está falando é a jornalista Inácia Soares. Você comentou aí da importância de se preparar os professores para lidarem com este tema. Não só eles, mas supervisores, diretores de escola, todos os profissionais envolvidos ali neste contato com as crianças e adolescentes. E eu vejo este tema da sexualidade sendo tratado de forma pontual em congressos, em seminários da área de educação, mas não como uma matéria obrigatória, um treinamento, uma reciclagem obrigatória para todos, por exemplo, os professores da rede municipal, da rede estadual. O que você vê no Brasil como uma tendência? Existe alguma chance disso se tornar um tema obrigatório na preparação dos nossos professores? Nossa, é difícil avaliar assim, mas eu gostaria de dizer que aqui em Belo Horizonte, a rede municipal de educação, através da Secretaria Municipal de Educação, faz esse trabalho, né? Eles participam das capacitações do país, tem um representante da Secretaria Municipal de Educação na nossa comissão operativa local, que é uma comissão que reúne 32 instituições que buscam um enfrentamento à violência sexual, ao abuso, né, de crianças e adolescentes. E eles fazem essas reciclagens, fazem esses treinamentos. Nível nacional, eu acho que eu não tenho muito elemento para responder no nível nacional, né? Alexandre, você coordena a coordenadora executiva de programas sociais da AMAS. Qual que é o trabalho exato que a AMAS faz? Ela recebe, ela acolhe também crianças vítimas de abuso sexual, encaminha, acompanha? Qual que é o trabalho que vocês fazem? O nosso trabalho é essencialmente de articulação da rede socioassistencial no enfrentamento à violência. Nós trabalhamos e atuamos em 6 eixos, né? Defesa e responsabilização, atendimento, análise da situação, protagonismo infanto-juvenil, articulação e mobilização. E a AMAS, então, ela coordena todas as ações que o município executa para o enfrentamento da violência sexual. Eventualmente, a gente recebe, aí numa outra atividade que nós temos, no atendimento sócio-familiar, adolescentes ou crianças que foram vítimas de abuso, né, e fazemos um atendimento. Mas, via de regra, não acolhemos todos os casos de violência, né? Existe também um outro serviço na prefeitura, que é nosso parceiro, que são os centros de referência especializada de assistência social, que também lidam com essas questões de violação de direitos, onde já houve a violação e os vínculos estão muito fragilizados ou já foram rompidos. Então a AMAS faz basicamente a articulação, né, dessas 32 instituições que são propositoras de ações e a gente ajuda a operacionalizar essas ações, materializá-las.
Muito bem, Alexandre Rocha Araújo, coordenador executivo de programas sociais da AMAS. A AMAS é a Associação Municipal de Assistência Social. E você trabalha diretamente na promoção do PAIR? Eu já estive à frente da coordenação do PAIR. Hoje nós temos uma pessoa que responde diretamente pelo PAIR, né? Uhum. Mas ela, nesse momento, ela está cumprindo uma agenda exterior, né? Fora de Belo Horizonte. E aí, por ter começado o PAIR junto com sua implementação aqui em Belo Horizonte, eu já trabalhei na coordenação direta do PAIR. Muito bem. Alexandre, mais uma vez, obrigado então por participar conosco aí dessa abertura dessa nossa conversa. Até o fim dessa semana a gente vai trazer mais informações, outros especialistas aqui para falar sobre o tema. Muito obrigado, bom dia para você. Eu que agradeço e parabenizo essa abertura, esse espaço, o fato de colocarem esse tema na agenda, na mídia, para a gente poder discutir e ampliar os nossos olhares e os nossos fazeres, protegendo crianças e adolescentes. Muito bem, muito obrigado. Ao longo dessa semana nós vamos falar também sobre outros temas ligados aí à questão do abuso sexual. Vamos falar de punição, vamos falar como é o trabalho com os abusadores também, né? Que precisam de um trabalho de não só de prisão e punição, mas um trabalho de tratamento. São pessoas doentes. Vamos falar da recuperação também dessas crianças e adolescentes atingidos por essa violência. Do acompanhamento delas, né, e tudo mais. Olha só, hoje uma menina de 10 anos foi estuprada e espancada,